Olá, vamos para mais uma aula síncrona, agora sobre o roteiro 4 de análise 2, né? A gravação da aula síncrona que foi transmitida ao vivo. E bora lá, vou tocar a vinheta aí e a gente parte para a aula já. Ok, tamo aí. Deixa eu só desligar um troço aqui que estão me ligando aqui. Opa, aqui ó. Agora eu não posso estender. Beleza, tamo no roteiro aqui. Vamos pro começo. Aqui. Então a gente deixa para trás aí os nossos estudos de limite, né? E a gente passa a estudar agora o conceito de derivada. Ok, vamos nessa. Deixa eu dar só um check aí como é que tá aqui. Tá, show de bola, vamos embora. Então a noção de derivada. Né? Então a gente vai fixar um objeto de trabalho aqui nesse roteiro aqui, que são as funções do intervalo fechado AB em R. Então, a menos que a gente fale, né, diferente do que está aqui, o nosso material de trabalho são essas funções aqui. Né? Então, para todo P aqui no aberto, né, a gente pode considerar esse quociente aqui, ó, f de t menos f de p, t menos p. Tá? Então, esse quociente aqui, ele é a inclinação da secante, né? Ou seja, se a gente considerar o gráfico aqui assim, ó, um gráfico assim, então aqui a gente vai ter um ponto, né? Que é o ponto P, F de P. Deixa eu só deixar alguém entrar aqui. O ponto PF de P, e aí um deslocamento ou para frente ou para trás, depende um pouco do T que você está considerando. Eu vou colocar para frente aqui, né? E aqui um T F de T. Né? E aí, essa reta aqui, ó, ficou meio feia, mas ficou muito feia. Vamos ver se eu consigo fazer uma reta melhor. Aí, ficou bom. Essa reta é a que a gente chama de reta secante. É a reta que corta o gráfico no ponto PF de P, TF de T. Aqui, né? TF de T. Né? E aí a gente tem esse aqui, essa inclinação da reta secante. Tá? Ok. Se a gente interpretar o T como tempo, né, e a função como sendo a função que descreve a posição de um objeto no instante t, então esse quociente aqui vai dar para a gente a velocidade média desse objeto nesse intervalo de tempo ΔT, que é o tempo entre o instante p e o instante t. Então a velocidade média, né, vai ser a variação da posição pelo tempo, né, a posição f de t menos f de p, e o tempo transcorrido é o tempo t depois do p. E aí, se eu quisesse definir a velocidade instantânea desse objeto, né, uma ideia de fazer isso é você pegar intervalos de tempos arbitrariamente pequenos. Né? E aí entra o conceito de limite. Né? Então, a velocidade instantânea é quando esse intervalo de tempo vai para zero. Então, a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade no ponto P, né, será o limite, né, de t indo para P, de f de t menos f de p, t menos p. Quer dizer, é o limite do intervalo de tempo indo para zero, né, do deslocamento, do quociente do deslocamento pelo tempo. Tá? Então, e de uma forma geral, né, se eu trocar o tempo e a posição, o que a gente tem aqui é o que a gente chama de taxa de variação instantânea. Quer dizer, a gente vai pegar uma variação média de uma função e transformar numa variação instantânea. Né? Então é um conceito muito forte. Né? O conceito de derivada é um conceito muito forte. Ok, peraí, deixa eu esperar que vai... Não, deu certo. Ok. Então, e geometricamente, né, a gente vai ter aí, conforme, aqui, ó, vamos voltar, conforme
o t vai indo para P, né, a gente tem que geometricamente essa reta se aproxima da tangente. Também tem essa interpretação geométrica. Né? Então estamos aqui, ó, a inclinação da reta tangente ao gráfico no ponto PF de P. Então é uma taxa de variação instantânea e geometricamente é a inclinação da reta tangente. Tá? Vamos definir então o conceito de derivada. Então de novo vamos pegar uma f de AB em R. Então para todo P no aberto, a derivada de f no ponto P é esse limite aqui. Ó. Quando ele existe, a gente vai chamar ele de f' de P. Ele tem duas formas clássicas. Né? Tem essa forma de f de x menos f de P, x menos P quando x vai para P. E tem uma forma de acréscimo também, que é limite de h indo para zero, de f de P mais h menos f de P dividido por h. É a mesma coisa. Tá? Então, se esse limite existe, a gente fala que a função ela é diferenciável no ponto P e a sua derivada é esse número aqui. Tá? Diferenciável no ponto P. E aí a gente vai usar aquela mesma ideia que a gente usou para a continuidade. Né? Uma função é contínua quando ela é contínua em todos os pontos. Então a função é diferenciável em cada ponto do intervalo aberto, né? Quando ela é diferenciável pontualmente. Né? Ela é diferenciável no intervalo quando ela é diferenciável pontualmente. Né? E a gente sempre considera a derivada no aberto, tá? Porque você tem que permitir um acréscimo infinitesimal, mas tem que permitir. Eu tenho que poder ir para frente do P e para trás do P. Tá? Então, se eu, por exemplo, se eu pego e tento considerar a derivada em A ou em B, né, eu não posso, como o meu domínio é um intervalo fechado, eu não posso considerar nada para trás do A e nada para frente do B. Né? Para esse tipo de situação, até tem um conceito, que é o conceito de derivada lateral. Tá? Até existe esse conceito, mas a rigor não preciso dele agora não. Tá? Ok. Então, vamos gravar aqui e tocar o barco. Né? Então, se você tem uma função diferenciável no intervalo, né, você pode definir uma função. Né? Então, associado à função f, né, eu tenho uma função f', né, cujo domínio é o conjunto dos pontos onde o limite acima existe, né, onde ela é diferenciável. Né? Então, essa função é chamada função derivada. Porque a derivada ela é um negócio que é definido pontualmente. É derivada num ponto. Né? Mas se essa derivada existe em vários pontos, então ela dá origem a uma função. Né? E essa função a gente chama normalmente de f' e chama função derivada de f. Quer dizer, é uma função que para cada ponto dá a derivada da função original naquele ponto. Tá? Vamos lá ver alguns exemplos clássicos dos clássicos dos clássicos. O primeiro exemplo é o clássico função constante. Deixa eu só admitir mais uma pessoa que chegou. Eu baixei um negócio que a pessoa entra automático, mas eu ainda não ativei. Esse é o grande, né? Baixa, mas não ativa. Então vamos lá. Toda função constante é diferenciável em todo ponto, né? E sua derivada é identicamente nula. Né? Isso é uma afirmação e é uma coisa esperada, né? Porque a derivada é taxa de variação e a função constante ela é uma coisa que não varia. Então, se você for medir a variação de uma coisa que não varia, seria zero. Né? Mas vamos fazer a conta pela definição. Né? F' de P vai ser o quê? Vai ser o limite, né, de f de x menos f de p, x menos p. Mas a f de x é c, não importa se é x, se é p. Então fica limite de x indo para p de c sobre c menos c sobre x menos p. Bom, o x ele está indo para p, né? Ele não é p. Então essa quantidade aqui embaixo ela não é zero. Né? Ela está indo para zero. Mas aqui em cima já chegou em zero.
Então a fração já é zero, ou seja, esse limite é zero para todo p real, né? E aí faz sentido, né, a taxa de variação ser zero, porque a função não varia. Nesse caso, a derivada é uma função identicamente nula. Tá? Vamos ver uma coisa um pouquinho menos trivial. f de x igual a x. Né? Então é a função identidade. Né? Então a gente vai provar que a derivada da função identidade de qualquer ponto é igual a 1. Tá? Bom, tem várias explicações para isso, geométrica, tem também que ó, ela, né, tem uma variação idêntica, né? Conforme o x varia, ela varia de forma igual. Né? Essa função tem uma variação de 1 para 1. Né? Então, mas vamos fazer a conta. Né? F' de p vai ser o quê? Vai ser limite de f de x menos f de p, x menos p quando o x tende a p. Bom, f de x é o próprio x, f de p é o próprio p. Né? Tá aqui. Então esse vai ser o limite de x para p de x menos p, x menos p. O x está indo para p, então essa quantidade não é zero e não é zero, mas essa quantidade é igual. Então essa fração é 1. Então esse aqui é o limite de 1 de x indo para p, que é igual a 1. Ok. Então, a função derivada da função identidade é a função idêntica igual a 1 para todo x. Vamos ver aqui um outro exemplo. Exemplo 3. Aqui. F de x igual a 2 vezes x. Né? Então, a derivada nesse caso é constante igual a 2 para todo ponto. Né? Fica para vocês fazerem essa conta. Né? Mas aqui eu estou falando que a taxa de variação é de 2 para 1. Né? Então, mas dá para fazer essa conta. Né? Em qualquer ponto P. Né? Faz a conta igual de cima. Vamos para um exemplo um pouquinho menos trivial agora, que dá um pouquinho mais de trabalho. Vamos calcular a derivada da função seno. Tá? Se a tua função for o seno de x, então a derivada em cada ponto vai dar o cosseno. Vamos fazer essa conta aqui, ó, com efeito. A derivada, né, num ponto x, eu vou trocar a definição agora. Né? Não a definição, vou usar aquele formato do acréscimo indo para zero. Né? Então f' de x vai ser o limite de seno de x mais h menos seno de x sobre h. Né? E aqui eu vou usar o seno da soma. Tá? O seno da soma é a seno x seno h menos, né? Seno troca. Seno troca. Deixa eu lembrar aqui. Seno é trocado, é seno x cosseno h, né? Depois cosseno x seno h. Tá aqui, ó. Seno x cosseno h mais seno h cosseno x, menos esse seno de x que já estava aqui sobre o h. Né? E aqui eu vou dar uma rearranjada. Né? Vou colocar o seno, né, em evidência. Então ficou seno que multiplica cosseno menos 1. Né? E aqui sobrou seno h vezes cosseno x. Ok? E aqui fica como? Vou separar esse limite de uma soma. Então, seno x cosseno h menos 1 sobre h. Então, esse seno ficou aqui para fora. H está indo para zero. Então, quando o h vai para zero, o cosseno vai para 1. Né? O cosseno zero... quando o h vai para zero... Não, perdão. Quando o h vai para zero... Cadê o cosseno? Não posso me perder aqui, Então, aqui está o círculo. Aqui está o seno. Aqui está o cosseno. Isso. Tá. Quando o h vai para zero, o cosseno vai para 1. Por que ele bateu zero? Tá. Isso aqui vai para zero. Tá? Mas isso aqui não é diretão que vai para zero. Dá para fazer uma conta aqui. Né? Eu até sei qual é essa conta. Né? Mas como eu não estou no cálculo, nem vou fazer. Mas esse aqui vai para zero.
E esse aqui é o limite fundamental, seno de h sobre h vai para 1. Tá? Para você ver que esse cara vai para 0, você tem que multiplicar em cima e embaixo por h, cosseno de h mais 1, e aí você usa, de fato, você vai usar você vai usar o limite fundamental também. Né? Mas usando que ele vai para 0, que é uma coisa de cálculo, né? Esse vai para 1, então esse limite fica seno de x vezes 0, mais cosseno de x vezes 1, deu cosseno de x. Beleza. Aqui não é diretão, tá? Aqui tem uma conta para fazer, né? Que usa essa relação aqui, que é o limite fundamental. Tá. Próximo exemplo é, agora, a derivada do cosseno é menos seno. Né? Vamos fazer a mesma jogada. Né? A derivada vai ser o cosseno de x mais h, menos o cosseno de x sobre h. Aí vamos fazer o cosseno da soma. Né? Que fica assim. Fica cosseno, cosseno, menos seno, seno. Então ficou cosseno x, cosseno h, menos seno x, seno h. Sobre h e o menos cosseno que estava aqui. Colocando o cosseno em evidência, ficou cosseno de x, cosseno h, menos 1 sobre h, menos seno x, seno de h sobre h. Aí a mesma jogada se aplica aqui. Né? Esse cara aqui vai dar para 0, menos esse cara aqui que vai para 1. Então ficou menos seno de x. Então a gente já tem algumas derivadas e já viu como é que a gente pode fazer. Joinha. Vamos ver os primeiros resultados que a gente tem. Né? Que é o que interessa para a análise, são os resultados. Não é ficar fazendo derivada por derivada. Tá? Esses cálculos que a gente fez acima são coisas mais do cálculo mesmo. Aqui a gente está interessado mais nos teoremas mesmo. Então vamos lá, vamos pegar um f de AB em R. Né? Se ela é diferenciável num ponto, ela necessariamente é contínua nesse ponto. Então vamos fazer a demonstração. Né? Então todo ponto no intervalo é um ponto de acumulação. Né? Então vamos provar, né, a continuidade. Você prova como? Você prova que o limite de f de x quando x vai para p é f de p. Essa é a continuidade. Tá ok? E isso é equivalente a mostrar que limite de f de x menos f de p quando x vai para p é igual a 0. Tá? Ó, eu não provei isso, eu não fiz nada disso, só estou argumentando que provar que ela é contínua significa isso, que é a mesma coisa que isso. Ok? Agora eu vou provar. Tá? Vamos fazer o seguinte, agora eu vou calcular esse limite. Ó. Tá? Vamos calcular esse limite aqui, ó, limite de f de x menos f de p quando x vai para p. A minha hipótese é que ela é diferenciável no ponto P. Eu tenho que usar para provar que isso aqui tem que ser zero no final das contas. Então, esse limite, como é que eu vou escrever ele? Né? Pô, esse limite, para ser uma derivada, falta aparecer o x menos p embaixo. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por x menos p. Então, esse limite fica limite, né, de x indo para p, ok? De f de x menos f de p sobre x menos p vezes x menos p. Então, multipliquei em cima e embaixo. Mas qual foi a jogada agora? A jogada é o seguinte, né? Eu tenho um limite de um produto agora, sendo que essa parcela é a derivada da f no ponto, que existe, por hipótese. Tá? Então, ficou como? Ficou o limite do produto, é o produto dos limites. Então, ficou limite... Deixa eu ver se está saindo na gravação. Tá. Ficou limite de f de x menos f de p, x menos p, que é a derivada, vezes esse limite aqui, de x menos p quando x é para p. Esse limite, ele vai para zero. E esse vai para a derivada. Né? Então, esse limite vai para onde? Né? Aqui esse quociente vai para f de p vezes zero, que é zero. Ou seja, limite de f de x menos f de p, quando x é para p, é zero, que a gente já tinha argumentado que isso era equivalente à continuidade. Logo, toda função diferenciável é contínua. Né? Vamos dar um check aqui no exemplo 6. Né? Pegar a função módulo, é contínua em todo ponto. E é diferenciável
em todo ponto exceto no zero. Né? Vamos ver isso aí. Com efeito, a gente tem aqui ó, que o f de x, né, que é o módulo, ele é x se o x for maior que zero e menos x se o x for menor que zero. Né? Então, né, a gente já sabe que quando f de x é igual a x, a derivada é 1. Tá? E a gente pode fazer a conta e ver que a derivada, quando f de x é igual a menos x, a derivada é menos 1. Então a gente faz essa conta aqui e aqui. Então ficou f' de x igual a 1 para x maior que zero e f' de x igual a menos 1 para x menor que zero. Né? Ou seja, ela é contínua em todo ponto e diferenciável em todo ponto, exceto no zero. Tá? Deixa eu só admitir alguém que chegou aqui. Ok. Vamos, né? Uma ressalva aqui, porém, né, no ponto x igual a zero, apesar dela f ser contínua, a gente não tem a derivada no ponto zero. Né? Por que não tem? Né? Vamos dar uma olhada no limite que daria a derivada. Né? Limite de x indo para zero de f de x menos f0, x menos zero. Fica como? Fica módulo de x menos módulo de zero, x menos zero, limite de módulo de x sobre x quando x vai para zero. Bem, pela direita dá 1 e pela esquerda dá menos 1. Então o limite aqui não existe. Tá? Então aquela função não é diferenciável em zero. Né? Ela é contínua, mas não é diferenciável em zero. Regras da derivada. Né? Um importante conceito são as regras de derivação. Né? Vamos ver o teorema 1 aqui. Ó. Pegar f de ambas contínuas, ambas diferenciáveis em um ponto x do aberto. Então a soma delas, o produto e o quociente também são diferenciáveis. E as regras são as seguintes. A derivada da soma, é a soma das derivadas. A derivada do produto, infelizmente, não é o produto das derivadas. É f' de x, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira derivada da segunda. É a regra do produto. E o quociente também não é o quociente das derivadas. Né? É a derivada do numerador vezes o denominador, menos numerador, derivada do denominador, tudo isso pelo denominador ao quadrado. Essa é a regra do quociente. Isso, né, no caso de o g de x ser diferente de zero. Tá? Se o g de x for igual a zero, nem faz sentido falar em derivada. Tá? Nem faz sentido falar em derivada. Porque a função nem está definida no ponto. E se ela tem derivada, ela é contínua. A gente acabou de ver. Se ela tem derivada, ela é contínua. Para ela ser contínua, tem que existir a função no ponto. Né? Então, se o g de x é zero, não tem função no ponto. Tá? Ok. É isso. Tá? Vamos ver a demonstração. Né? A maioria das coisas a gente vai jogar na conta do limite. Tá? A maioria das coisas a gente joga na conta do limite. A derivada é um limite. Né? E o limite da soma é a soma dos limites. Né? E aí isso aí dá pra gente como consequência. A consequência disso é essa regra P1 aqui. Ó. Limite da soma é a soma dos limites. Né? Agora, a propriedade 2 é um pouco mais delicada. Né? Porque eu já não posso usar aqui o limite do produto ou o produto dos limites de forma direta. Eu preciso fazer um arranjo aí. Né? A natureza do produto não é uma natureza tranquila como a da soma. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Vamos observar, né, vamos admitir que H é o produto. Então H de t menos H de x vai ser f de t g de t menos f de x g de x. Né? O que a gente vai fazer? Né? Então a gente vai pegar f de t g de t, né? Vai somar e subtrair f de x g de t, tá? E vai ficar com essa expressão aqui, ó. Ok? Né? Então ficou como? A diferença h de t menos h de x ficou f de t menos f de x vezes g de x, mais f de x g de t menos g de x. Então, quando eu for calcular a derivada do h, eu vou fazer o limite de t indo para x de h de t menos h de x, t menos x.
ok? E aí eu vou usar essa expressão aqui em cima, né? E aí ficou desse jeito, tá? E aí o que acontece aqui? Aqui eu tenho uma derivada da f e aqui eu tenho uma derivada da g, né? Aí esse limite da soma é a soma dos limites, né? Aqui vai ficar f' de x. Deixa eu escrever bonito aqui, ó. Escrever de verdão. Aqui vai ficar f' de x e aqui vai ficar g' de x no lugar dessa expressão aqui. E aí, vida que segue aqui, limite do produto dos limites, né? Aqui ficou limite disso aqui, que vai ser a derivada, vezes limite de g de t quando t vai para x. O limite de g de t quando t vai para x, a hipótese é que a g é diferenciável. Se ela é diferenciável, ela é contínua, então isso aqui é g de x. Tá? Aqui o f de x já saiu limpo, e aqui vai ter o g' de x. Então o resultado final dessa história é que a derivada do produto é a derivada da primeira parcela vezes a segunda, mais a primeira parcela derivada da segunda. Tá? Vamos para a propriedade 3 agora. Né? Propriedade 3. Vamos pegar o produto. Aqui a gente vai ter que fazer uma jogada também para tentar acertar essa diferença aqui. Tá? Então ficou f de t sobre g de t menos f de x sobre g de x. Primeira coisa que a gente faz é colocar no mesmo denominador. Coloquei. Né? E aqui é um truque bem parecido, que é o que? Somar e subtrair. Aqui, né, aqui o truque é um pouco diferente, né? Você vai somar e subtrair f de x e g de x. Não, acho que deu, eu acho que é f de t g de x. Aqui tem um equívoco, né? É o truque parecido, porque eu acho que a gente vai colocar, não, f de t, porque o g de x vai multiplicar f de t menos f de x. Não, só que tem que estar menos. Eu acho que aqui está trocado. Deixa eu ver. Ó. G de x, f de t, menos f de x. Está certo. Esse menos. Eu acho que é bem isso aqui mesmo. Eu acho que não está trocado, não. Então, esse aqui, eu peguei com esse, botei o g de x em evidência. Eu vou trocar de cor aqui. Esse aqui, eu vou pegar com esse e vou colocar o f de x em evidência. E ainda troca o sinal. Tá certo, é f de x e g de x. Se eu colocar f de t e g de x vai dar ruim, não vai dar certo não. É f de x, g de x, menos f de x, g de x. E aí ficou aqui essa parte aqui de baixo. Ok, tá certo. Então ficou g de x que multiplica f de t menos f de x, mais o f de x que multiplica g de x menos g de t. Aqui. Tá bom? Ok. Então ficou g de x que multiplica isso. Aí eu troquei de sinal para ficar o t na frente. Aqui, ó. Aqui menos 1, troco o sinal aqui. E agora a gente vai calcular o limite. Depois dessas continhas, a gente calcula o limite. A derivada do quociente vai ser esse limite aqui. h de t menos h de x, t menos x. Que trocou pela última expressão. g de x, f de t menos f de x, menos f de x, g de t menos g de x, g de x, g de t, dividido por t menos x. Né? Aí vai ficar esse vezes o de baixo, que é esse vezes esse, né? Que multiplica toda essa expressão aqui. Aí o limite do produto é o produto dos limites, então ficou limite de t indo para x de 1 sobre g de x, g de t, vezes o limite dessa expressão aqui toda, aqui, ó. Deixa essa expressão aqui toda. E essa expressão ainda vai se desmembrar. Né? Ficou g de x, f de x menos f de t menos f de x. Tá, e aí a gente vai quebrar esse aqui de que forma? Né? Passou aqui, quebrou, limite desse cara menos esse aqui. O g de x sai, porque o limite é em t. Tá? O f de x sai, porque o limite é em t. Né? E aí ficou aqui no jeito. Né? Quando o t vai para x,
o g de t vai para g de x, né? Ficou 1 sobre g quadrado de x. Aqui o g de x está quieto, isso aqui é f' de x. E aqui o f de x está quieto e isso aqui é o g' de x. E aí o final da história é a regra do quociente. Ok, então são importantes regras que foram demonstradas. Né? E essas regras vão permitir a gente ampliar o leque de derivadas que a gente já conhece. Né? Então, exemplo 7. f de x é um x elevado a n. Então, a derivada é n vezes x elevado a n menos 1. A famosa regra que cai o n e subtrai o 1 do expoente, para todo n natural. Então, vamos fazer por indução sobre n. Né? Então, para n igual a 1, a gente até já sabe que f' de x é 1, que é a mesma coisa que o 1 que multiplica x1 menos 1, que é x elevado a 0. Então, bateu a regra com o que a gente já sabia dessa derivada. Né? Ok, vamos supor que ela é verdadeira para n menos 1. Tá? Então, para n menos 1, vale essa regra. Então, a f' de x vai ser a mesma coisa que x vezes x a n menos 1. Aqui eu vou usar a regra do produto, que é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo. Tá? Vou ficar então com 1 vezes x elevado a n menos 1, mais x que multiplica essa derivada aqui por indução, é n menos 1 vezes x elevado a n menos 2. Professor, boa noite. Boa noite. Esse n menos 1, a indução é válida para os naturais, certo? Ou vale para um grupo maior? Um grupo não, vale para um... Perdão, a indução é válida só para os naturais, certo ou não? Não, a indução é válida para os naturais, sim. Sim. Se eu pegar válida para n menos 1, não abre uma possibilidade para o n não ser natural? Por exemplo, se eu considerar o n como 1, não tem como eu supor que é válido para n menos 1. Ah, não, mas o caso n igual a 1 já foi feito, pô. Ah, O caso aqui, ó, o n igual então, a 1 está feito já, foi feito separado. mas aí se eu colocar n menos, se eu colocar o 1 aqui embaixo, vai dar n menos 1 vai dar 0, né? E aí deixa de ser natural. Quer dizer, deixa de ser natural não, né? Vai depender aí da Esse n sua... menos 2 aqui, Não, o n, isso aí, se o n for 1 aí também daria problema, né? Porque daria 1 menos 2, daria menos 1. não, aí não tem problema não, porque ó, aqui embaixo, Diego, entendi a sua preocupação, é uma preocupação de cunho lógico. Aqui embaixo, necessariamente o n é maior ou igual que 2, porque para 1 eu já fiz, Tá, ok. para 1 está Mas aí, pronto. Então, então, para 1 vale. Só que aí tu está supondo que vale para n menos 1, sim, certo? Se eu substituir o 1 ali no n, vai dar 1 menos 1, 0. Então, tu está supondo, na verdade, abre margem para ser válido para 0, não? sim, mas assim, o n que é natural, eu posso subtrair, Ah, tá. é o n que é natural, o n é a partir de 1, Tá, tá? Mas tá, eu ok, posso ok. subtrair, aí ele vai ficar zero, como eu fiz aqui em Tá, ok. cima, ok? Foi Beleza. sim. Bom, não, boa participação, que às vezes tem falha lógica, a gente tem que consertar, de fato, né? E aí ficou então x menos 1 mais n menos 1 que multiplica x elevado a n menos 1, porque esse x multiplicou aqui. Então, vai somar n, então ficou n x a n menos 1. Show de bola, matou. Então, por indução, a gente provou a regra da potência. Exemplo 8. O exemplo 8 é só para uma constatação, que todo polinômio é diferenciável em todo R, bem como toda função racional, exceto nos seus pontos de descontinuidade, né? onde o denominador se anula. Por quê? Porque todo polinômio, né, vai ser uma combinação a n de potências, né, e múltiplos a n menos 1 xn menos 1 mais a1x mais a0. Então tudo isso aqui, ó, na hora que eu calcular a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada do produto, produto das derivadas, e aí tudo isso já foi feito. Tá? Então vamos para os resultados mais interessantes aqui. Ó. Regra da cadeia.
Resultado super interessante para a derivada, né? Então, a regra da cadeia ela vai falar sobre a derivada da composta, né? Qual é o comportamento, né, da derivada perante a composição. Então, vamos lá. Vamos pegar duas funções, f de AB em R, né? E agora uma g de CD em R, porque agora eu estou trabalhando com uma composição. Duas funções tais que a imagem da f está contida no domínio da g, né? Então eu venho aqui, né, do AB pela F, aí eu chego no CD, e aí a G manda para R, aqui, né? Como é que essa composição se comporta perante a derivada, né? Se eu quiser calcular a derivada da regra direta, né, de F composto com G, no caso assim, G composto com F, né, G bola F. Então vamos lá. A regra é a seguinte: se f é diferenciável em P, né, e g é diferenciável na sua imagem, né, no f de P, então a composta é diferenciável em P e a sua derivada é a derivada da função g calculada no ponto f de P vezes a derivada da função f. Então a composta sim tem um comportamento de produto, né? O produto de funções não tem um comportamento de produto, mas a composta sim tem, tá? Então vamos meter bronca aí para provar isso aí. O H então é a composta, né? Então H de x menos H de P, x menos P, vai ser o G de f de x menos o G de f de P, x menos P. E aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por f de x menos f de P. Tá? Qual é a jogada? A jogada é tentar fazer aparecer as derivadas mesmo. Tá? Então, multiplicando em cima e embaixo por f de x menos f de P, quando eu estiver fazendo o limite de x indo para P, né, o f de x não vai ser igual ao f de P. Tá? Então, aqui não vai ser zero. Tá? E aí eu posso, né, fazer essa divisão sem problemas. Como o f é diferenciável em P, né, a gente tem que esse limite existe e é f' de P. E como a g é diferenciável em f de P, né, esse limite existe, né, e é g' do f de P. No caso aqui eu chamei o f de P de Q. Né? Aí a gente ainda vai usar o seguinte: como a f é diferenciável em P, ela é contínua. Então o f de x vai tender para f de P quando o x vai para P. Né? Então usando esse 1 e esse 2 aqui, a gente vai fazer essa conta aqui, ó. O limite da composta, né? Tá. Usando os dois, o limite de f de g de f de x menos g de f de p, f de x menos f de p, quando o x vai para p, isso aqui é o g' de q. Né? Lembrando que esse q aqui é o f de p. Tá? Porque quando o x vai para P, o f de x vai para f de P. Então, esse quociente aqui vai para a derivada, tá? Vai para a derivada da função no ponto f de P. Então, o resultado final, né, é que o limite da composta vai ser exatamente, né, o limite desse produto. O lado esquerdo é o g' de Q e o lado direito é o f' de P. Né? E aí finalizou aqui com g' de f de P vezes f' de P, que é a famosa regra da cadeia. Bom, a regra da cadeia, uma vez estabelecida, ela tem muita aplicação. Né? Por exemplo, quando a gente vai calcular a derivada do cosseno, né, de uma forma diferente. Né? A gente fez por limite, pela definição, a gente pode usar a regra da cadeia. Porque a função seno e cosseno, elas diferem por meia volta de círculo, na verdade. Né? Então vamos dar uma olhada. Ó. Cosseno de x nada mais é do que seno de x mais π sobre 2, que eu posso ver como uma composição. Né? Então, chamando g de x de seno e h de x de x mais π sobre 2, a regra da cadeia vai dar para a gente que
o f' de x vai ser g bola h' de x, que é derivada de g calculada em h, quer dizer, derivada de seno é cosseno, né, calculado em x mais π sobre 2, vezes a derivada do h de x, que é 1. Né? Então ficou cosseno de x mais 1. Usando o cosseno da soma, a gente vai ficar com menos seno de x. Tá? Ok. Uma outra coisa que a regra da cadeia dá para a gente é essa consequência aqui, que é a derivada da função inversa. Né? Vamos lá. Seja f de AB em y uma bijeção, quer dizer, então tem uma inversa. Né? Com inversa f é menos 1 de y em AB. Vamos supor que essa f seja diferenciável num ponto P e que a f é menos 1 seja contínua em Q igual a f de P. Tá? Então, f é menos 1 é diferenciável no ponto Q, que é o f de P, se e somente se a derivada em P é diferente de zero. E nesse caso, quando ela é diferente de zero, a derivada da inversa, né, calculada no ponto f de P, é o inverso da derivada, 1 sobre f' de P. Tá? Então a relação entre a função, a derivada da função, né, e a derivada da sua inversa é uma relação de inverso multiplicativo. Tá? Vamos embora para esse resultado, que é um resultado muito interessante. Né? Vamos na ida. Né? O que é a ida? Né? Se ela é diferenciável, né? f-1 é diferenciável. Então, eu tenho que ter f' de P diferente de zero. Então, vamos para a ida. A ida é o seguinte. Né? A função é diferenciável. Então, f é menos 1 composto com f de x é a identidade para todo x em AB. Né? Então, basta usar a regra da cadeia aqui. Então, pela regra da cadeia, a derivada dessa composta é a derivada da inversa calculada em Q vezes a derivada da função f' de P. E isso tem que ser 1, que é a derivada de x. Né? Em particular, o f' de P não pode ser 0, porque se ele fosse 0, isso aqui nunca daria 1. Né? E então a gente tem que f é menos 1' de Q é 1 sobre f de P. Agora a volta. Né? A volta eu vou usar que a inversa é contínua, né? E em Q, e que então o que acontece? Quando o y vai para Q, né? Como ela é contínua, isso aqui é a mesma coisa que o f menos 1 de y ir para f menos 1 de Q, que é a mesma coisa que o x está indo para P. Tá? Então, esse limite aqui, né? Y indo para Q de f menos 1 de y menos f menos 1 de Q, y menos Q, eu vou inverter ele, né? Ele é a mesma coisa que 1 sobre isso, eu passo isso aqui, né, pelo denominador, e o que eu tenho aqui? E aqui usa a seguinte jogada. Né? Quando o y vai para Q, o x vai para P. E aqui o y é o f de x, e o Q é o f de P. Então fica f de x menos f de P, e aqui é x menos P. Fiz aparecer a derivada da função f aqui embaixo. Né? E esse limite, o que é? O limite do quociente é o quociente dos limites. Né? Por quê? Quando que isso é verdade? Não é sempre verdade. Quando que isso é verdade? Isso é verdade quando esse cara aqui não vai para zero. Tá? Que é exatamente a hipótese que eu tenho. Esse aqui é um f' de P e ele não é zero. Sendo assim, eu continuo essa conta e essa conta termina aqui. Né? E com isso, a gente fecha a demonstração desse teorema e fecha o roteiro também. Tá? Esse é nosso primeiro contato com a noção de derivada e aqui estão os nossos mais importantes resultados. Eu vou dar uma pausada na gravação, vou falar com o pessoal, se surgir alguma coisa de interesse, a gente segue a gravação, caso contrário, eu volto, peço para a área técnica tocar a vinheta e a gente vai embora. Dá um pause aqui.
Ok, estamos de volta então. Tirei uma dúvida de dois alunos, mas que eu acho que a dúvida é particular para eles mesmo, do exercício deles. Então a gente vai encerrar a aula por aqui. Obrigado pela paciência, uma boa noite e até a próxima.